noite a todos. Primeiramente, eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães. Acredito que com um jeitinho a gente foi comemorando esse dia. E para dar início a esse culto, eu gostaria de ler o livro de Filipenses, o capítulo 3 e os versos de 12 ao verso 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu estava pensando que várias pessoas têm objetivos diferentes. Algumas pessoas tentam emagrecer e toda segunda-feira começa aquela dieta. Chega sábado, domingo, extrapola, chega segunda-feira, começa com aquele detox de couve com limão, gengibre. Tem aquelas pessoas que um dos objetivos de vida dela é casar. E aquele cara que corre, o profissional, o objetivo dele durante a corrida é chegar lá no final, é chegar lá do outro lado. E nesse momento que ele está correndo, ele tem um foco. O foco dele é lá no final, o foco dele é ultrapassar aquela linha. E nós, como cristãos, nós temos o foco de nos aproximar mais de Jesus. Nós temos o foco de esquecer o velho homem e viver o novo que o próprio Deus colocou em nossas vidas. E que nesse momento, que a luz de Deus possa resplandecer sobre as nossas vidas e que a gente possa correr e se lançar nos braços do nosso Pai. Resplandeceu sobre mim. Tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou.
possamos nos lançar nos braços do nosso Pai, no Autor da vida, que nossos olhos possam estar fixados no nosso Jesus, no nosso Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me
nosso alvo seja ter uma vida de santidade diante da Tua presença. Que todos os dias possamos nos lançar diante de Ti, não importa a situação que seja, porque nada pode nos parar. Nada pode nos parar de louvar e exaltar o Senhor, o autor da nossa vida, aquele Senhor em que nós temos a nossa fé e depositamos a nossa confiança. Pai, que em nome de Jesus possamos estar dando passos largos diante da Tua presença, que possamos, Senhor, estar colocando o Senhor como foco em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Ouça o grito das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Nós adoramos ao Senhor, bendizendo ao nome dEle, não somente agora, mas em todos os momentos de nossa vida, dando a Ele a honra, dando a Ele a glória, para todos sempre. Que o seu coração, nesse momento, se alinhe ao coração de Deus, a fim de você não somente ouvir, mas também compreender
aquilo que Deus deseja falar ao seu coração nesta noite. Eu quero ler 2 textos. Um está lá no início da Bíblia, em capítulo 6 de Gênesis, no verso de número 9. E depois nós vamos lá para um pouquinho mais para o final da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Gênesis 6, 9 diz que Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé andava com Deus. E os Hebreus capítulo 11, verso 7, diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que Deus abençoe ao seu coração a leitura que acabamos de fazer. Eu quero começar fazendo uma pergunta a vocês. Quando você olha para Deus, como você o vê? Em sua opinião, Ele é capaz de fazer tudo ou há coisas que Ele não pode fazer? Você acha que Ele tem limites ou Ele é alguém ilimitado? Saiba que, independente da nossa opinião, a Bíblia nos descreve sempre um Deus ilimitado. Da mesma forma, Ele também deseja que nós, os seus servos, sejamos ilimitados em determinadas áreas da nossa vida. E é sobre esse assunto, uma vida sem limites, que nós começamos a tratar aqui no domingo passado à noite. Iremos, durante os próximos 4 domingos, estar também falando a esse respeito. Agora, hoje, mais especificamente, eu quero falar a respeito de uma fé sem limites. E quanto a isso, eu começo dizendo que fé tem mais a ver com fazer alguma coisa do que crer que alguma coisa possa ser feita. Eu quero explicar isso melhor para você, pois quando você acredita que alguma coisa pode ser feita, mas não faz nada por isso, isso não é fé. Porque a fé exige de nós algum tipo de ação. Por isso, quando você faz alguma coisa, crendo que Deus vai estar com você, crendo que Deus vai ajudá-lo a realizar, isso sim é fé. De forma que não adianta ninguém ter fé sem fazer algo em favor. É como Tiago escreveu certa vez: a fé sem obras, ela é morta. E em seguida ele diz: eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Portanto, quem tem fé, mas não faz nada, a sua fé é inútil. É a fé que os demônios demonstram ter. Que apesar de crerem em Deus, apesar de crerem que Deus existe, as suas obras não são resultado da fé nesse Deus. Pelo contrário. Agora, quem diz ter fé, de certo fará algo que agrada a Deus. Pois, então, entenda que a fé tem muito mais a ver com você fazer alguma coisa do que você crer que alguma coisa possa acontecer. Todos nós conhecemos bem a história de Noé, sobre como ele construiu aquela grande arca, e como colocou os animais, cada casal correspondente dentro dela. E depois como ele colocou a sua própria família protegendo-a. Sabemos que choveu depois durante 40 dias e 40 noites. E que as águas
destruíram tudo o que estava fora da arca. Mas quem entrou foi salvo de toda aquela inundação. Essa história que todos nós conhecemos a respeito de Noé. Mas precisamos olhar um pouco mais para os detalhes dessa história, pois ela revela que Noé era um homem de tremenda fé e que, portanto, creio eu, de uma fé sem limites. E nos ensina essa história, que nós também podemos ter a mesma fé que Noé teve. Então, vamos novamente nos reportar a Gênesis capítulo 6, verso 9, a declaração de que Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre o povo da sua época, e especialmente que ele, Noé, andava com Deus. Aqui narra o início, o começo da história de Noé. Agora nós vamos lá para o final, vendo como pessoas, tempos depois, séculos depois, reconheceram a Noé. Hebreus 11:7 é um testemunho a respeito dele, e diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que podemos perceber entre o início da vida de Noé e o legado que ele deixou para nós, é que este homem, de fato, era um homem com uma fé sem limites. E se você e eu desejamos uma fé sem limites, podemos observar um pouco da vida desse homem. Então, quem deseja ter uma fé sem limites, sem dúvida alguma, precisa andar com um Deus ilimitado. Novamente, o versículo diz em Gênesis que Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Nosso verso tem a ver com o que nós pensamos de Deus, e também com o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Uma coisa tem a ver com a outra coisa. Pessoas andam com Deus porque conhecem a Deus. Creio que para Noé, Deus era um Deus ilimitado. De certo, o que lhe pediu era algo muito grande. O que Deus pediu a Noé era algo extraordinário, talvez maior do que a sua mente poderia imaginar. Mas tem a ver com que ele também pensava a respeito de Deus. Você lembra que Jesus ia por muitos lugares e que fazia muitos milagres. No entanto, quando ele foi para Nazaré, poucos milagres foram vistos ali. E por quê? Porque o seu poder era oscilante? Definitivamente não. Mas porque milagres não acontecem diante da incredulidade. Olha o que Mateus escreveu a esse respeito. Disse, Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mas Noé não era incrédulo, pelo contrário, ele era um homem de fé. E o motivo está em nosso versículo, porque ele andava com Deus. Quem resolve andar com Deus, desenvolverá ao longo da sua caminhada esta fé sem limite. Creio que não deve ter sido fácil para Noé acreditar nas palavras de Deus para ele naquele momento, mas mesmo assim, ele continuou andando pela fé ao lado do Senhor, até o momento em que definitivamente ele creu de corpo, alma e coração nas palavras de Deus. Meu amado, minha amada, saiba que quem deseja ter uma fé sem limites, precisa aprender com Noé, andando todos os dias da sua vida ao lado do Senhor. Muitas pessoas querem desenvolver a sua fé, mas deixam Deus de lado. Mas pelo contrário, precisam andar com Deus, pois quem anda com Deus desenvolverá uma fé sem limite. Então esse é o primeiro passo que você precisa dar para ter uma fé sem limite.
ande com Deus, cada dia da sua vida. Agora, quem deseja ter uma fé sem limites, precisa ver o que ainda não existe. Precisa ver aquilo que não se tornou a existir ainda. Agora, falando do texto lá em Hebreus, diz que pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ou seja, todo aquele dilúvio que haveria de destruir a terra, Noé, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Deus disse a Noé o que iria acontecer com o mundo da sua época. Disse também o que ele precisava fazer para salvar quem ele quisesse. E quando ouviu de Deus, ele não duvidou do que realmente precisava fazer. Pelo contrário, a sua fé o moveu para fazer o que fosse necessário naquele momento. Ele não esperou cair os primeiros pingos de chuva. Ele não esperou vir as primeiras nuvens escuras. Nem ficou pedindo a Deus outros sinais a fim de entender melhor o que Deus queria que ele fizesse. Ele simplesmente ouviu Deus falar e acreditou nas coisas que Deus lhe disse, mas que ainda não era possível de se ver com os olhos humanos. Porém, a sua fé enxergou todo o cenário descrito por Deus naquele momento. Quem deseja ter uma fé sem limites precisa ver as coisas que ainda não existem. Afinal, todos aqui já aprendemos de diversas formas que fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo nesse momento. Por esta razão, eu quero lhe perguntar, qual é o cenário anunciado por Deus para você, mas que ainda não veio a existir, mas que ainda não se concretizou? Use a sua fé sem limites para ver o que ainda não existe. Deus deseja que desenvolvamos esse tipo de fé em nossas vidas. Nós não precisamos ver de fato o que vai acontecer. Precisamos, no entanto, crer no que Deus diz e fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Noé creu no que Deus disse e construiu a arca, que era o que Deus queria que ele fizesse. É o que podemos aprender nesse momento com a vida dele. Noé viu o que ainda não existia. Agora, quem tem uma fé sem limites é também alguém que está buscando em sua vida agradar a Deus. Então, vamos continuar a ler o texto lá em Hebreus, quando diz que por meio da fé ele condenou o mundo. E aí eu destaco essas seguintes palavras: e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A expressão tornou-se herdeiro da justiça significa que ele agradou a Deus em sua conduta. Quer dizer que sua fé o fez agradar a Deus, e não somente isso, ser também aprovado por Deus. Acredito que este seja um dos comportamentos mais desejados por Deus a nosso respeito. Ele quer olhar para nós e aprovar aquilo que nós fazemos, especialmente quando envolve a nossa fé. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele fará o que deseja o seu coração. Timóteo também escreveu: procura apresentar-se a Deus aprovado. E Paulo registrou: quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E antes de citar Noé em nosso texto de Hebreus, nós podemos ver no verso anterior, versículo 6, quando diz: sem fé ninguém pode
agradar a Deus. Quem busca pela fé há de, primeiro, agradar ao Senhor. Quando agradamos a Deus, nós começamos a desenvolver uma verdadeira fé nesse Senhor. Vivemos em um mundo que busca agradar a si mesmo em primeiro lugar. E quando assim se vive, geralmente acaba-se esquecendo-se de Deus. É o que temos visto em tantos momentos nessa vida. Não é à toa que o mundo tem perdido a fé no Senhor, a fé em Deus. Mas nesse momento eu desejo que você possa, ao contrário de tantos, aumentar ainda mais a sua fé. Quero que todos vocês tenham uma fé sem limites, mas para isso o segredo está em agradar ao Senhor. Que tal você experimentar esse novo estilo de vida a partir de agora? Pergunte a Deus o que você pode fazer a fim de agradá-lo neste exato momento. Um coração que agrada ao Senhor é um coração cheio de fé sem limites. A fé sem limites faz com que vejamos bem mais além do que os nossos olhos humanos são capazes de enxergar. Ela nos faz ver pelos olhos do Senhor. Pode ser que nesse momento seja isso que você mais precise. Estamos diante de uma situação onde o pessimismo tem tomado conta de muitas pessoas. Ninguém consegue explicar porque estamos vivendo todo o caos que nos envolve. A cada dia que passa, parece que a situação piora ao invés de melhorar. Porém, eu não quero ficar olhando para esta vida com os meus próprios olhos, nem tampouco com os olhos das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero antes olhar para a minha vida pelos olhos da fé sem limites. Não podemos negar que tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos é de fato uma situação muito difícil, mas ninguém verá como Noé, se ficar parado diante de tudo que nós vemos, sem tomar uma ação direta para os braços do Pai. Se Noé fizesse assim, seria engolido por aquelas águas do dilúvio. Ao contrário, Noé resolveu exercitar uma fé sem limites. E como ele fez isso? Ele andou com Deus, vimos isso. Agora, como que você pode andar com Deus como Noé andou? A Bíblia é uma excelente forma de se andar com o Senhor. Cada página escrita nos transporta para os pés de Jesus. E aos seus pés aprendemos tudo o que Ele tem a nos ensinar. Pegue sua Bíblia e faça dela a sua companheira diária, meu amado. O inimigo certamente tenta fazer você não ler, dizendo que talvez seja muito difícil ler a Bíblia, ou talvez que ler a Bíblia não adianta nada para a sua vida. Porém, eu quero dizer a você que essa é uma estratégia para que você não desenvolva uma fé sem limite. Certa vez eu li de um autor dizendo que ele caminhava todos os dias com Mateus, Marcos, Lucas e João, com os evangelhos. Esses homens contaram a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, meu amado, você também pode andar com o Senhor. Quando andamos com o Senhor, Ele nos ensina a ter uma fé sem limites. E Noé resolveu ter uma fé sem limites. Por isso, além de andar com Deus, Noé também viu aquilo que ainda não existia. Pessoas inovadoras conseguem olhar para o futuro e ver produtos que ainda não existem, e então elas procuram de alguma forma trazer à existência esses produtos. Foi assim que produtos que usamos hoje, como um simples lápis ou uma simples caneta, foram criados. Alguém os viu quando ainda não existiam, e aí buscou uma forma de trazê-los à existência. Noé ouviu Deus descrever um grande barco.
algo que provavelmente ele jamais teria visto com seus olhos, muito menos construído com as suas mãos. Em sua mente, no entanto, ele creu nesse grande barco que salvaria a sua vida daquele dilúvio. E com os seus braços, com a sua força, com a sua determinação, ele trouxe aquele barco à existência. Ele não perdeu tempo perguntando se daria certo, ou que daria muito trabalho, ou coisas semelhantes. Pessoas sem fé perdem tempo com essas perguntas. Agora, quando ele se apossou de uma fé sem limites, ele fez o que deveria fazer, trazendo à existência algo que ele jamais tinha visto até aquele momento. Por isso, Noé resolveu ter uma fé sem limites. Mas ele também resolveu ter uma fé sem limites quando ele tomou a decisão de agradar a Deus. Um filho deveria olhar para a grandeza de seus pais, para o poder dos seus pais e agradá-los. Um aluno deveria olhar para a grandeza dos seus professores, da competência dos seus professores e agradá-lo. Um empregado deveria olhar para a grandeza do seu patrão e para o poder do seu patrão e procurar agradá-lo. Nós buscamos, meus amados, agradar aqueles que estão diante dos nossos olhos. Eles, para nós, são grande o bastante. Eu creio que Noé, no entanto, resolveu olhar para o tamanho de Deus. E quando ele tentou olhar para o tamanho de Deus, ele viu quão grande era o Senhor. Todo o poder que Deus tinha, toda a sua beleza, toda a sua glória. Meu amado, quem olha para Deus deverá ver todas essas coisas e muito mais. E diante da grandeza de Deus, Noé quis agradá-lo. É o que uma pessoa fará quando buscar ter uma fé sem limites. Ela olha para Deus e diz: quão grande é este Deus, quão grande é o Senhor. Eu preciso viver para agradá-lo todos os dias da minha vida. Deus é majestoso, Deus é poderoso, Deus é grande, tremendo, Deus é magnífico, Deus é admirável, impotente, monumental. E minha fé nele não pode ser nada mais, nada menos do que uma fé sem limites. Eu ouvi certa vez a história de um garoto que perguntou ao pai: qual é o tamanho de Deus, pai? Então, aquele pai olhou para o céu e avistou um avião e perguntou ao filho: filho, qual é o tamanho daquele avião? E o menino disse: é bem pequeno, quase não dá para ver. E então o pai depois o levou a um aeroporto. E ao chegar próximo de um avião, o pai perguntou ao filho: e agora, qual é o tamanho desse avião? E o menino respondeu: nossa, pai, que avião enorme, é muito grande. E o pai então disse para o filho: saiba que assim é Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está de Deus, maior ele será na sua vida. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais o poder de Deus você verá em sua vida. Quanto mais próximos ao Senhor, a sua fé será uma fé mais ilimitada ainda. Então, meu amado, você pode ter uma fé sem limites quando olhar para Deus, um Deus que é maior do que qualquer coisa que jamais existiu. Que Deus abençoe e o faça desenvolver esse tipo de fé. Fé sem limites. Amém.
nesse momento aí na sua casa, pela sua fé nesse grande Deus. Cada dia que você andar com esse Senhor, você sabe que Ele vai ser maior ainda na sua vida. Então, quem sabe você nesse momento possa desenvolver uma fé sem limites. Algo extraordinário está por acontecer em sua vida. Enquanto muitos estão desanimados, muitos estão sem esperança, você começa a olhar pelos olhos de Deus. Pelos olhos de Deus, você enxerga as saídas, as respostas, tudo aquilo que você precisa para ver este grande Deus fazer grandes coisas na sua vida. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Você ora comigo. Ore em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, quantas vezes, ó Deus, nós olhamos para nós e vemos uma fé tão pequena, tão frágil, como aquele homem certa vez disse para Jesus: Jesus, ajuda a minha incredulidade, tira, Senhor, de mim esse sentimento de falta de crença, ajuda-me, Senhor, a ver pelos olhos da fé. Eu não quero mais, ó Deus, olhar as circunstâncias pelos olhos de ninguém, a não ser pelos olhos do Senhor. E certamente, ó Deus, quando alguém decide olhar através dos seus olhos, enxergará muito além. Verá coisas que ainda não aconteceram, mas que estão por vir. Verão que há algo extraordinário que o Senhor faz no cenário desta vida, pelos bastidores, coisas que de outra forma, Senhor, ninguém jamais enxergar. Mas quando nós olhamos para a Tua grandeza, para o Teu poder, para a Tua majestade, ó Deus, aí sim, Deus, nós conseguimos ver aquilo que até então era invisível aos nossos olhos. Clamo a Ti, Deus, agora, por cada pessoa que nos ouve nesta noite, por cada pessoa que abriu o seu coração para esta mensagem, para ouvir aquilo que o Senhor estava querendo lhes dizer. Ah, Deus amado, como é prazeroso ver que a Tua palavra tem resposta a todos nós, para todas as perguntas que nós temos. E por quê? Porque o Senhor é grande e incomparável é o Teu poder. Louvado seja o Teu nome. Nós podemos cantar esse finalzinho dessa música novamente. Quão grande é o meu Deus. Cante com fé. Cante com a certeza em seu coração. Cante chamando Deus para estar ao seu lado. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E cantando desta forma, meus amados, nós estaremos encerrando esse culto ao Senhor. Cante com todos nós em nome de Jesus.